Informativo do STF 1126 de 2024. Data de divulgação 8 de março de 2024. Esse informativo foi retirado do site do STF. Matéria: Direito Administrativo, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, Demissão de Empregados Públicos, Motivação, Direito Constitucional, a Administração Pública, Princípio da Impessoalidade. Tema: demissão de empregados concursados de empresas estatais, necessidade de ato formal com indicação das razões para a dispensa. RS 638.267/CE. Tema: 1022 RG. Tese fixada. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Resumo. A demissão de empregados públicos das empresas estatais admitidos após prévia aprovação em concurso público independe de processo administrativo, mas deve ser feita mediante ato formal, que contenha a indicação das razões que o motivaram. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos deve obediência ao princípio da impessoalidade, artigo 37 caput da CF, de modo que se exige a exposição de suas razões. Nesse contexto, o empregado admitido por concurso e demitido sem justa causa tem o direito de saber, seja qual for o motivo, as razões de seu desligamento. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, isto é, não há necessidade de prévio processo administrativo ou contraditório. A mera existência de motivação do ato de dispensa dos empregados não tem um condão de igualar o seu regime jurídico ao dos servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Com base nesse e outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 1022 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou, por maioria, a tese anteriormente citada. Atribuiu-se efeitos prospectivos à decisão, a fim de que produza seus efeitos apenas a partir da publicação da ata deste julgamento. Próximo. Matéria: Direito eleitoral, eleições, sistema proporcional, coeficiente eleitoral e partidário, cláusula de desempenho, sobras, direito constitucional, princípios fundamentais, pluralismo político, partidos políticos. Tema: distribuição das sobras eleitorais no sistema eleitoral proporcional. ADI 7.228/DF, ADI 7.266/DF, 63/DF e ADI 7.325/DF. Resumo. A fim de viabilizar a ocupação dos lugares por candidatos de partidos pequenos com expressiva votação, a terceira etapa de distribuição das vagas das eleições proporcionais sobras eleitorais contará com a participação de todos os partidos políticos, independentemente de terem obtido o número de votos equivalente a determinada porcentagem pré-definida do coeficiente eleitoral. Nesta fase de distribuição das vagas remanescentes, a restrição imposta pela cláusula de desempenho, Código Eleitoral, artigo 109, parágrafo 2º, ofende o pluralismo político, artigo 1º, inciso 5 da CF, e exclui do poder legislativo cidadãos com altíssima densidade eleitoral, em detrimento de candidatos com baixa representatividade, isto é, beneficia os grandes partidos ao passo que dificulta a efetiva participação de partidos menores. É inconstitucional, por ofensa ao caráter proporcional das eleições parlamentares, a regra do Código Eleitoral que prevê que, caso nenhum partido alcance o coeficiente eleitoral, as vagas devem ser preenchidas pelos candidatos mais votados. Essa regra configura um modo dissimulado e flagrantemente inconstitucional de implantar um sistema majoritário semelhante ao conhecido distritão, amplamente rejeitado nos debates parlamentares nos quais se buscava implementá-lo.
Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, em apreciação conjunta, julgou parcialmente procedentes as ações para 1. Dar interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral, a fim de permitir que todas as legendas e seus candidatos participem da distribuição das cadeiras remanescentes descritas no inciso 3 do artigo 109 do Código Eleitoral. 2. Independente de ter alcançado a exigência de 80% e 20% do quociente eleitoral, respectivamente. E 3. Declarar a inconstitucionalidade do artigo 111 do Código Eleitoral e 3 do artigo 13 da Resolução do TSE número 23.177 de 2021. 4. Para que, no caso de nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, sejam aplicados sucessivamente o inciso 1, cumulado com o parágrafo 2º e, na sequência, o inciso 3 do artigo 109 do Código Eleitoral, de maneira que a distribuição das cadeiras ocorra, primeiramente, com a aplicação da cláusula de barreira 80-20, e quando não houver mais partidos e candidatos que atendam a tal exigência, as cadeiras restantes sejam distribuídas por média, com a participação de todos os partidos, ou seja, nos moldes da terceira fase, sem exigência da cláusula de desempenho 80%, em estrito respeito ao sistema proporcional. Além disso, o plenário, por maioria, atribuiu o efeito ex nunc à decisão para que surta efeito apenas a partir do pleito de 2024, dada a incidência do artigo 16 da Constituição. Código Eleitoral. Legislação pertinente. Código Eleitoral. Os lugares não preenchidos com a aplicação do quociente partidário em razão da exigência de votação nominal mínima, a que se refere ao artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtidos mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. 2. Repetir-se a operação para cada um dos lugares a preencher. 3. Quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1 deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Artigo 109 do Código Eleitoral, parágrafo 2º. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participarem do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Artigo 111 do Código Eleitoral. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos até serem preenchidos todos os lugares dos candidatos mais votados. Resolução TSE 23.677. Artigo 13. Se nenhum partido político ou federação de partidos alcançar o quociente eleitoral, serão eleitos até o preenchimento de todas as vagas dos candidatos ou candidatos mais votados. Artigo 16 da CF. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Próximo. Matéria: Direito Processual Penal. Habeas corpus, flagrante delito, incursão penal, busca e apreensão, ação penal, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, inviolabilidade do domicílio, direito penal, crimes previstos na legislação extravagante, tráfico de drogas. Tema: Tráfico de drogas, flagrante delito e fundadas razões para incursão domiciliar sem mandado judicial, HC 169.788/SP. Resumo: não há ilegalidade na ação de policiais militares que, amparado em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, na modalidade de terem depósito e ingressam sem mandado judicial no domicílio daquele que corre em atitude suspeita para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. Esta Corte, ao definir o alcance interpretativo do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori, a indicar a ocorrência de flagrante delito. Nesses casos, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente com base em elementos probatórios mínimos, indicativos da situação de flagrância. Na espécie,
Trata-se de delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse interim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões justa causa de que em seu interior ocorre o cometimento de crime. Desse modo, a decisão que recebeu a denúncia, com base nesse contexto, não implica constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. As fundadas razões para a relativação da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal em correspondência com a compreensão do STF. Qualquer conclusão em sentido diverso acarretaria indevida supressão de instâncias e demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Assim, inexiste teratologia ou excepcionalidade passíveis de superar óbices ao conhecimento do right ou de ensejar a concessão da ordem de ofício. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, não conheceu do habeas corpus e revogou a medida cautelar anteriormente deferida. Artigo 5º, inciso 11 da CF. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Legislação pertinente, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Terminou.